sala de emergência tarde da noite explodiu em alarme. Uma visão aterrorizante recebeu a equipe quando 2 civis apavorados entraram tropeçando, apoiando um homem forte cujo sangue encharcava sua camisa. Ele desabou no chão, todo o seu corpo tomado por um tremor sutil. Hannah More, a enfermeira quieta, foi a primeira a se ajoelhar, virando o antebraço dele para encontrar uma veia. Ela congelou. Gravada em seu pulso, meio escondida pela sujeira e sangue, estava uma tatuagem microgravada de uma asa de águia quebrada. Hannah sussurrou: impossível. Apenas uma unidade carregava aquela marca proibida. Aquela unidade havia sido oficialmente liquidada 4 anos antes, perdida para a história. Hannah Moore, aos 30 anos, era a figura mais consistente e menos notada na emergência de alto estresse. Ela era conhecida entre a equipe por sua calma inabalável, muitas vezes beirando o estoicismo, o que a tornava fácil de ser ignorada. Enquanto outras enfermeiras buscavam funções mais dinâmicas, Hannah sempre pegava os turnos mais difíceis e desafiadores, aqueles que os outros evitavam conscientemente. Os sem-teto gravemente embriagados, os pacientes psiquiátricos em sofrimento volitivo, os casos complicados de negligência e abuso infantil. Ela abordava cada um deles com a mesma paciência quieta e inabalável. Apesar de sua eficácia clínica, ela era frequentemente dispensada pelos médicos sêniores. Ela não tem capacidade de tomar decisões. O médico-chefe, Dr. Hollis, costumava criticar. Muito gentil, muito lenta para se impor. Ela não serve para a medicina de emergência tática. No entanto, ninguém nunca tinha visto as mãos de Hannah tremerem. Nem durante uma fratura exposta complexa e certamente não durante um pneumotórax quase fatal. Alguns dos funcionários mais velhos sussurravam que ela parecia já estar imune ao pesadelo. Hannah possuía alguns hábitos peculiares que ninguém entendia. Seu olhar disparava constantemente em direção às saídas e janelas da emergência. Uma varredura rápida e quase involuntária, como se estivesse instintivamente calculando vetores de ameaça. E ela evitava estritamente qualquer discussão militar. Se uma televisão mostrasse sequer um flash de um conflito distante, ela saía silenciosamente da sala. Ninguém sabia a origem de sua aversão, apenas que uma cicatriz fina e angular ficava no alto de sua omoplata esquerda, uma linha estranha e lisa que parecia menos uma marca cirúrgica e mais um raspão de estilhaço. Esta noite, o hospital estava fortemente sobrecarregado. Jovens estagiários se amontoavam nervosamente murmurando. Aquele cara que acabaram de trazer parece aterrorizante. Deve ter sido uma briga enorme. Hannah, entretanto, já estava focada no homem inconsciente, Mason Hale. Ela notou seu pulso fraco e filiforme, as contusões sugerindo trauma craniano grave e os sinais preocupantes de hemorragia interna. Ela puxou o pulso esquerdo dele, uma ação rotineira para garantir um acesso venoso. Foi quando ela viu a tatuagem da asa de águia quebrada, meticulosamente gravada. A mão enluvada de Hannah congelou no ar. Sua respiração falhou. Uma palpitação quase imperceptível em seu peito. Ela não podia acreditar em seus olhos. A voz do Dr. Hollis ladrou por perto. Algum problema, Hannah? Comece esse acesso. Ela respondeu instantaneamente, sua voz plana e neutra. Não, doutor. Iniciando ressuscitação fluídica agora. Mas em seus olhos, um reservatório profundo de choque misturado com uma memória dolorosa e ardente havia se aberto. 4 anos atrás, a unidade Eagle Breaker, um grupo de reconhecimento especial de elite, havia desaparecido durante uma operação altamente confidencial. O relatório oficial declarava 0 sobreviventes. A missão havia se tornado uma história de fantasmas dentro dos arquivos secretos das Forças Armadas. A própria Hannah havia feito parte de uma equipe de suporte médico operacional avançado adjacente a eles durante 2 campanhas anteriores, e aquela tatuagem específica da asa de águia quebrada era reservada apenas para os membros principais da unidade Eagle Breaker. O homem deitado sangrando em sua maca, Mason Hale, era o primeiro sobrevivente confirmado. O doutor. Hollis gritou novamente, repreendendo Hannah por sua aparente lentidão. Mas Hannah já havia mudado para um estado tático profundo, quase primitivo. Ela checou as pupilas do paciente, apalpou o hematoma sutil sob seu couro cabeludo e pressionou levemente sua caixa torácica. Mason gemeu, um som gutural e áspero, e murmurou algo incoerente. O Foxtrot bravo. Segure a porta. Um comando de campo. Um fragmento de um código de comunicação tática. Um jovem estagiário cirúrgico parecia confuso. O que ele está dizendo? O rosto de Hannah permaneceu inexpressivo. É irrelevante. Prepare a maca 3, prepare para a intubação. Mas enquanto falava, sua mão, a que estabilizava a agulha intravenosa, tremeu levemente.
Um tremor quase invisível que ela não experimentava há anos. O código, a tatuagem, o nome da unidade caída. Era tudo real demais. Perto da entrada de triagem, um veterano grisalho esperando por tratamento de rotina observava a cena atentamente. Ele notou a tatuagem no pulso de Mason enquanto a maca passava. Ele se inclinou para perto da enfermeira da recepção, com os olhos arregalados e chocados. Meu Deus, não me diga que aquele é um Eagle Breaker. Eu pensei que eles fossem... Hannah apertou a luva, o maxilar travado em uma linha rígida, continuando seu trabalho como se não tivesse ouvido nada. O veterano silencioso foi a primeira testemunha. A situação deteriorou-se rapidamente quando Mason foi levado para a sala de cirurgia. Sua pressão arterial despencou e seu ritmo cardíaco tornou-se perigosamente errático. Os monitores gritavam um alarme insistente e agudo que geralmente fazia toda a equipe correr. Mas Hannah permaneceu completamente focada. O Dr. Hollis, em pânico, gritou: "Preparem para desfibrilar. Precisamos dar um choque nele. Pás prontas agora." Hannah, sem se virar, balançou a cabeça secamente. Sua voz, embora baixa, cortou o barulho. "Negativo. O ritmo atual dele é taquicardia ventricular. Se o atingirmos agora, evoluirá para arritmia fatal. Precisamos estabilizar a pressão primeiro." O rosto de Hollis ficou vermelho. Sua autoridade desafiada na frente de uma equipe cirúrgica completa. "Você é uma enfermeira, Hannah. Você não é médica. Eu tenho o comando principal nesta sala. Você seguirá minhas ordens." Hannah finalmente se virou. Seus olhos, geralmente gentis, agora estavam afiados, frios e totalmente aterrorizantes. "Doutor", disse ela com a voz perigosamente calma, desprovida de qualquer inflexão emocional. "Eu gerenciei pessoalmente esse padrão exato de colapso circulatório centenas de vezes. Este paciente não precisa de intervenção elétrica ainda." A sala inteira ficou em silêncio. Cada membro da equipe, do residente sênior ao zelador, parou. Foi a declaração mais assertiva, agressivamente confiante e clinicamente precisa que alguém já tinha ouvido da enfermeira quieta. Ninguém a desafiou. Eles simplesmente assistiram, sentindo que algo muito além do protocolo hospitalar padrão estava se desenrolando. Enquanto Hannah trabalhava, seus olhos afiados examinavam o torso de Mason, observando os minúsculos movimentos assíncronos de sua caixa torácica. Ela imediatamente avistou a marca roxa fraca perto de seu flanco inferior, uma descoloração sutil da pele que havia passado despercebida por 2 médicos. "Ele tem uma fratura de segmento instável", anunciou ela, sua voz tática, clara e inflexível. "Uma 8ª costela fraturada está perfurando o saco pulmonar, criando um pneumotórax hipertensivo. Precisamos de descompressão por agulha imediata." Hollis voltou a discutir, apegando-se ao procedimento. "Não tivemos tempo para um raio-x de emergência. Não há evidência física visível de um pneumotórax hipertensivo ainda, apenas hipertensão." Hannah o ignorou completamente. Seu foco era absoluto. Ela sabia que esperar até mesmo 60 segundos por imagens mataria Mason. O treinamento, o instinto, a memória do lema de sua unidade, execução rápida, zero hesitação, assumiram o controle. 1 minuto depois, Mason começou a ficar cianótico. Seus lábios estavam inegavelmente azuis. Hollis abriu a boca para gritar, mas Hannah já estava se movendo. Hannah não esperou por aprovação ou observação. Ela pegou a agulha de maior calibre disponível e, com precisão impecável e sem hesitação, que falava de memória muscular treinada sob extrema pressão, cravou-a profundamente no espaço intercostal apropriado. Uma rajada de ar comprimido saiu da agulha com um chiado audível. Mason engasgou, seus pulmões inflando totalmente pela primeira vez em 10 minutos, puxando uma respiração profunda e afirmadora da vida. A cor de sua pele começou imediatamente a retornar a um tom rosa mais saudável. A sala ficou atordoada em total silêncio profissional. Um jovem assistente de enfermagem respirou alto, tremendo levemente. "Meu Deus! Como você sabia disso, Hannah?" Aquilo foi perfeição de livro didático. Hannah retirou a agulha, sua expressão ilegível. "Eu disse a você, eu lidei com centenas de casos como este." Ela não elaborou que os casos eram colegas soldados, o hospital era uma tenda coberta de lama e a luz era o clarão do cano de fogo inimigo. Alguns minutos depois, os sinais vitais do paciente estabilizaram momentaneamente, mas seu sistema nervoso central ainda estava profundamente traumatizado. Ele começou a convulsionar novamente, murmurando uma sequência de palavras quebradas e dolorosas. "Bravo 7. Ela ficou para trás. Hannah parou de respirar.
Toda a sua postura endureceu como se tivesse sido fisicamente atingida sobre uma velha cicatriz profunda. Bravo 7 era seu antigo indicativo de chamada. Ela ficou para trás era a verdade de seu passado, a razão pela qual ela estava oficialmente listada como morta em combate. Um estagiário, ainda confuso com o jargão tático, perguntou: "Quem ficou para trás? É uma amiga?" A resposta de Hannah foi tensa, sua voz quebradiça. "É irrelevante para o plano de tratamento. Foque nas dosagens dos medicamentos." Mas sua compostura havia rachado. A médica fantasma havia sido avistada. Um oficial de segurança do hospital invadiu, o rádio estalando com estática. "Temos 3 indivíduos suspeitos circulando o estacionamento. Todos vestindo preto, sem placas visíveis. Eles acabaram de cortar a conexão com a câmera de vigilância 4. Eles podem estar ligados a este paciente." O sangue de Hannah gelou. Os homens de preto não eram apenas bandidos comuns. Eram executores. Ela sabia porque a Eagle Breaker não havia sido derrotada em uma missão de rotina. Eles foram traídos de dentro, vendidos por um oficial de alto escalão. Alguém sabia que um sobrevivente estava aqui e estava tentando silenciá-lo. Eles estavam vindo para terminar o trabalho. Os olhos de Mason se abriram para um breve momento de lucidez. Ele viu Hannah pairando sobre ele, seu rosto emoldurado pela máscara cirúrgica. "Enfermeira, qual é o seu nome?" ele rasgou. Hannah inclinou-se para perto, seu tom uma ordem para viver. "Hannah Moore." Os olhos dele se arregalaram em choque, não pelo nome, mas pelo eco de uma unidade que ele pensava ter desaparecido há muito tempo. "Moore? Moore da Bravo 7? A médica. Eles disseram que não sobreviveu." Ela prendeu a respiração. Ela não precisava responder. Mason apertou a mão dela com força, sua voz fraca mas clara, com urgência desesperada. "Você não deveria estar aqui, Hannah. Eles pensaram que você estava morta também. Você tem que correr." A vida quieta e anônima de Hannah tinha acabado de ser violentamente estilhaçada. Seu disfarce foi descoberto pelo último homem que ela pensou que veria novamente. O jovem assistente de enfermagem notou a cor sumindo do rosto exposto de Hannah. "Você está bem, Hannah?" "Sua pele está pálida." A resposta de Hannah foi afiada, decisiva. Um comando que não aceitava argumentos. "Tranque as portas principais da emergência. Ninguém entra ou sai até que eu diga." O médico-chefe recuperou a voz, embora agora estivesse trêmula. "Devemos chamar a polícia e a segurança externa imediatamente." Hannah olhou-o diretamente nos olhos, e seu olhar não era mais o da enfermeira recatada e gentil que ele conhecia, mas o foco inabalável de um comandante avaliando uma ameaça mortal. O puro poder silencioso daquele olhar fez o médico, pela primeira vez em sua carreira, calar a boca completamente. A peça final e crítica da evidência caiu no lugar enquanto manobrava Mason para uma maca de transporte segura. Uma fina corrente de prata escorregou de seu pescoço, capturando a luz cirúrgica. Hannah a recolheu. Era uma etiqueta de identificação militar gravada, o brasão da unidade Eagle Breaker. O verso trazia uma inscrição manuscrita queimada no metal. "Para Hannah, nossa médica fantasma." O estagiário que viu engasgou em terror genuíno, recuando. Você é realmente a médica fantasma?" Hannah apertou a etiqueta, o metal frio cravando em sua palma. Os nós dos dedos brancos. Ela não disse nada. A verdade agora era violentamente evidente. Seu passado tinha acabado de entrar de volta em seu presente, carregando um buraco de bala e um alvo nas costas. O corredor do hospital era um frenesi de medo e especulação. O silêncio da sala de cirurgia quebrado por sussurros em pânico. O boato era um incêndio se espalhando pela equipe e pacientes igualmente. A emergência tem um sobrevivente das forças especiais, e a enfermeira Hannah já foi uma médica de combate. As apostas haviam escalado de uma emergência médica para uma crise tática. As portas de vidro da emergência estilhaçaram com um estalo alto quando o grupo de 6 homens em equipamento tático preto invadiu. Eles não eram polícia ou segurança. Eles eram limpos, frios e metódicos, movendo-se com a eficiência sincronizada de assassinos treinados. Seu líder, um homem corpulento em roupas civis chamado Denton, examinou a sala com desprezo. "O desertor, Mason Hale, deve ser entregue imediatamente", declarou Denton, sua voz dura ecoando no silêncio repentino. "Ele é um criminoso fugindo da justiça sob mandado militar. Entreguem-no agora. Qualquer pessoa que obstrua este processo será acusada de ajudar e encorajar traição." Hannah deu um passo à frente, colocando-se diretamente entre os homens armados e o ferido Mason, que agora estava preso na maca. Sua postura era rígida, enraizada no chão, suas mãos estendidas,
palmas abertas, um comando não verbal padrão para parar. O paciente está clinicamente inconsciente e instável. Seus ferimentos são críticos. Vocês não vão tocá-lo, afirmou ela, sua voz baixa ressoando com um aço que todos na emergência agora reconheciam. Era absolutamente desprovida de medo. Denton zombou, dispensando-a com um aceno desdenhoso de mão. Quem é você, enfermeira, para impedir uma detenção militar legal? Saia do caminho antes que a acusemos. Hannah não respondeu com palavras. Ela não precisava. Lentamente, deliberadamente, ela puxou a manga de seu uniforme azul pálido, expondo a parte interna de seu pulso esquerdo. Ali, logo atrás de sua caixa torácica, estava a pequena, desbotada, mas inconfundível tatuagem da asa de águia quebrada. Não era a marca padrão de médico de campo. Era menor, mais intrincada, ostentando uma linha fina adicional, a versão de grau de comando, indicando liderança médica tática em campo. A equipe de homens de preto que avançava parou como um só, congelados no meio do passo. O rosto de Denton, momentos atrás cheio de confiança arrogante, drenou instantaneamente para um cinza doentio. Ele não viu apenas uma tatuagem. Ele viu um fantasma. Ele gaguejou, reconhecendo uma lenda que acreditava ser uma ficção criada para esconder uma falha operacional massiva. Você é a médica fantasma, a única sobrevivente confirmada da última implantação da Bravo 7. Hannah encontrou seu olhar aterrorizado, seus olhos como gelo lascado. Eu sou. E o soldado naquela maca, continuou ela, sua voz subindo ligeiramente. É aquele que levou estilhaços por mim durante a emboscada naquela noite, permitindo que eu escapasse e relatasse a traição interna que levou à liquidação de nossa unidade. Vocês não estão aqui com um mandado legal. A equipe do hospital, médicos e pacientes restantes estavam coletivamente prendendo a respiração, testemunhando um confronto arrancado diretamente de um documentário de guerra secreta. Mason, apesar do sedativo poderoso, mexeu-se ligeiramente, conseguindo um sorriso fraco. Você conseguiu sair, Hannah. Hannah abaixou-se, seu toque instantaneamente acalmando o aperto frenético dele. Descanse, sargento. Ainda não acabou. Eu não vou deixar que eles levem você. E então, a conclusão dramática e ensurdecedora para a crise externa. O ar fora do hospital estalou violentamente. O profundo e pesado tump-tump-tump de um rotor militar desceu diretamente na plataforma de pouso do hospital, sacudindo as próprias fundações do prédio. As janelas tremeram violentamente e poeira caiu das telhas do teto. Não era um helicóptero de patrulha. Era uma inserção pesada. Um guarda de segurança do hospital correndo da escada gritou em admiração e terror. É um Black Hawk de operações especiais. Eles estão inserindo uma força total. Uma equipe militar legítima fortemente armada, vestida com uniformes táticos pretos completos, mas ostentando a insígnia oficial claramente visível do Comando de Operações Especiais Conjuntas, de GSOC, desceu de rapel e invadiu a emergência pela escada principal e pelas portas principais agora estilhaçadas. O soldado liderando a carga, um coronel grisalho chamado Vance, com mais medalhas do que espaço em seu peito, marchou diretamente para a sala. Ele avistou Hannah ainda montando guarda sobre Mason, seu uniforme manchado de sangue e sujeira. O coronel parou abruptamente, examinando a cena. Sua postura imponente e pronta para combate dissolveu-se imediatamente em uma saudação militar rígida de livro didático. A saudação que se dá a um oficial superior. Foi lenta, deliberada e profunda. Senhora, disse o coronel, sua voz profunda com respeito, alívio e uma pitada de autorreprovação. Faz 3 anos e 4 meses desde que localizamos sua última posição digital conhecida. Temíamos o pior. A emergência estava totalmente silenciosa. O Dr. Hollis quase desabou contra a parede, testemunhando um coronel das forças especiais saudando sua quieta enfermeira do turno da noite como se ela fosse uma general. A expressão do coronel endureceu quando ele se virou para encarar Denton e seu grupo aterrorizado de assassinos. Denton! A voz do coronel era puro ferro. Você e seus homens estão agora sob prisão. Vocês não têm mais qualquer autoridade operacional. A Divisão de Assuntos Internos do Comando Central está agora lidando com a investigação sobre a traição da Eagle Breaker e sua participação nela. Retirem-se destas instalações imediatamente ou minha equipe irá neutralizá-los. Os homens de Denton, percebendo que agora enfrentavam poder militar oficial real apoiado por autoridade legítima do JSOC, correram para escapar, largando suas armas enquanto fugiam pela saída de incêndio mais próxima. Sua traição interna exposta ao mundo. O coronel voltou-se para Hannah, seu comportamento de profunda deferência. Médica fantasma, precisamos do seu depoimento completo para desmantelar a rede que destruiu a Bravo 7.
E o mais importante, precisamos da sua proteção pessoal sobre o sargento Hale até que ele possa ser protegido em uma instalação segura e não revelada. Hannah apertou a etiqueta de identificação escondida em seu bolso. O peso de seu passado era imenso. Não vou voltar ao serviço ativo, coronel. Estou fora. Isso não é sobre lutar, senhora, respondeu o coronel suavemente, entendendo a dor dela. É sobre finalmente trazer justiça e paz a um capítulo doloroso e esquecido. Para Mason e para você mesma. É sobre acabar com a guerra da qual você está fugindo. Hannah olhou para Mason, que lutava contra os sedativos para manter os olhos nela. Seus olhos se encontraram, uma troca silenciosa de uma vida inteira de história compartilhada, confiança e trauma que não precisava de explicação verbal. Ela assentiu. O Dr. Hollis sussurrou para uma enfermeira próxima, sua voz cheia de choque e respeito nascente. Nós estivemos trabalhando ao lado de uma lenda viva esse tempo todo. Nunca vimos isso. Hannah emitiu seu primeiro e único comando tático para a equipe militar. Transfiram o paciente para sua ambulância blindada. Eu o acompanharei pessoalmente até que ele esteja seguro no destino. Ninguém mais deve tocá-lo. O coronel imediatamente bateu continência. Sim, senhora. Equipe, executar transferência. Logo antes de o coronel e sua equipe iniciarem a transferência, Hannah parou na saída da emergência. Ela olhou para trás, para a equipe do hospital atordoada, incluindo o Dr. Hollis, que parecia menor do que nunca. De agora em diante, disse ela, sua voz clara e ressonante, uma lição final. Respeitem cada enfermeira. Vocês nunca sabem. Elas podem ter salvado mais vidas e caminhado por infernos mais sombrios do que qualquer um aqui poderia imaginar. Se você acredita que existem heróis que não se gabam de suas conquistas, comente, eu acredito. Enquanto a ambulância militar blindada, flanqueada pelo comboio de operações especiais, se afastava do hospital, um silêncio estranho, profundo e absoluto instalou-se sobre a sala de emergência. Era o silêncio da compreensão, do espanto e do imenso arrependimento. A equipe que anteriormente havia sido condescendente com Hannah, especialmente o Dr. Hollis, ficou imóvel, seus rostos refletindo a magnitude de seu erro. Uma jovem enfermeira da noite, limpando lágrimas silenciosas, sussurrou. Nós a julgamos tão mal. Vimos exaustão, mas era compostura. Vimos lentidão, mas era precisão. A partir daquele momento, tudo mudou. Hannah retornou ao hospital apenas 12 horas depois, um movimento que chocou a todos. Ela havia recusado educada, mas firmemente, a oferta do coronel de um período de descanso obrigatório e interrogatório, afirmando que sua prioridade era seu compromisso atual. Ela pegou sua prancheta, aceitou seu próximo turno e continuou trabalhando exatamente como fazia antes do caos. Seus colegas, no entanto, não podiam voltar ao normal. A deferência era palpável. Quando Hannah entrava em uma sala, as conversas paravam. Estagiários paravam de rolar seus telefones e a observavam trabalhar. O próprio Dr. Hollis foi observado fazendo tarefas menores, como limpar uma estação de trabalho, apenas para evitar dar uma ordem direta a Hannah. Hannah, o Dr. Hollis finalmente reuniu coragem para perguntar uma noite, seu tom completamente transformado de condescendência para respeito genuíno e humilde. O coronel disse que você poderia estar em qualquer lugar. Por que você voltou para cá? Você poderia estar comandando uma operação avançada. Você é uma operadora lendária. Hannah checou calmamente um frasco de medicação, seu foco absoluto. Eu escolhi curar, doutor. Eu já lutei o suficiente. A emergência é onde a luta termina, não onde começa. Aqui eu posso escrever um final melhor. Todo o departamento começou a seguir seu exemplo de calma estoica e focada. Sua autoridade quieta tornou-se o padrão pelo qual todas as decisões médicas eram medidas. Seus insights clínicos, antes descartados como muito lentos ou instintivos, agora eram reconhecidos como uma forma de sabedoria de campo de batalha não teórica e inestimável, afiada por decisões de vida ou morte. Sua capacidade de diagnosticar o pneumotórax hipertensivo sem raios-x tornou-se um estudo de caso obrigatório na unidade de trauma, intitulado Diagnóstico sob Pressão, o protocolo da médica fantasma. A experiência de pesadelo que outros haviam zombado, seu estoicismo, sua aversão a assuntos militares, agora era o ativo mais valorizado no hospital, traduzindo-se diretamente em execução impecável sob pressão. O legado de Hannah estendeu-se além da equipe médica. As notícias do incidente foram abafadas pela segurança militar, mas a história interna se espalhou rapidamente entre os socorristas. Veteranos e pessoal da ativa começaram a visitar o hospital, não para tratamento, mas apenas para oferecer a ela seu respeito silencioso e profundo.
Eles deixavam pequenos símbolos significativos, um distintivo gasto, uma moeda de desafio, um simples aceno de cabeça. Um senhor idoso, o mesmo veterano da sala de espera no primeiro ato, conseguiu localizá-la durante seu intervalo de almoço. Ele não pediu um favor ou uma palavra da história dela. Ele simplesmente ficou diante dela, seus olhos velhos brilhando. Senhora, ele conseguiu dizer, sua voz tremendo de orgulho. Você salvou a última memória sobrevivente da Eagle Breaker. Isso é um serviço maior do que qualquer turno no campo de batalha. Você trouxe a honra de volta à marca. Hannah simplesmente baixou a cabeça em reconhecimento. Eu apenas fiz o que era necessário, senhor. Apenas uma enfermeira fazendo seu trabalho. Ela ficou humilde, mas nunca levou o crédito pela lenda, insistindo apenas na verdade de seu papel atual. Naquela noite, Hannah ficou sozinha na pequena varanda isolada do terraço do hospital, olhando para as luzes da cidade, o ar frio agitando seu uniforme. Um helicóptero militar voando baixo, claramente não parte da rotação local, passou diretamente acima. Ele executou um mergulho de asa lento e profundo em saudação cerimonial. Uma saudação que ela sabia que era destinada apenas a ela. Um reconhecimento final do mundo que ela deixou para trás. Ela não levantou a mão para retribuir. Em vez disso, um sorriso minúsculo, quase imperceptível, tocou o canto de seus lábios. Ela havia cumprido seu dever. Ela havia encontrado justiça. E ela havia escolhido sua própria missão. O trabalho lento e difícil da cura. O mundo militar sabia onde ela estava, mas ela escolheu estar aqui. Se você acredita que a gentileza também é uma forma de coragem, comente. Eu viverei com gentileza. Uma semana após a extração dramática, o sargento Mason Hale estava seguro e transferido para uma instalação militar de proteção. Ele estava fora de perigo, e a investigação interna sobre a traição da Eagle Breaker estava finalmente em andamento. Uma carta chegou para Hannah no dia seguinte. Era curta, escrita em papel timbrado militar. Você não apenas salvou minha vida, Hannah, dizia. Você salvou a honra da Eagle Breaker. Obrigado por provar que nem todos fomos esquecidos. E obrigado pela vida que você escolheu. Hannah dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em seu armário, ao lado de seu antigo distintivo confidencial do JSOC. Mas ela não colocou o distintivo de volta. Sua vida não era mais definida pelo codinome Médica Fantasma. Era definida pelo serviço quieto e dedicado de Hannah Moore, a enfermeira. As enfermeiras mais jovens rapidamente adotaram a história como uma lenda interna, passando adiante o conto do fantasma da emergência, que podia diagnosticar um pneumotórax hipertensivo apenas com as mãos nuas. Mas sempre que alguém a pressionava por detalhes, Hannah apenas sorria. Sou apenas uma enfermeira de emergência, ela sempre respondia. Todos nós temos algumas histórias que não compartilhamos. Em um final de tarde, Hannah estava tratando um novo paciente, um menino pequeno e aterrorizado que havia deslocado o braço no parquinho. Ela trabalhou gentilmente, conversando com ele durante a dor e recolocando a articulação com precisão rápida e suave. O menino parou de chorar imediatamente. Sua mãe, observando com espanto, abraçou o filho. Você tem mãos mágicas, Sr. Moore. Ela sussurrou. Hannah olhou para suas mãos, que uma vez haviam apertado torniquetes sob fogo e realizado cirurgias de campo na escuridão. Agora, elas eram usadas para consertar a simples fratura de uma criança. Isso, respondeu Hannah suavemente, olhando nos olhos aliviados da mãe. É exatamente para o que eu quero usar minhas mãos. Apenas para curar. Quando o sol começou a se pôr, Hannah encerrou seu turno. Ela caminhou lentamente pelo pátio do hospital. Não havia rotores estrondosos, nem equipamento tático, nem homens armados. Ela era apenas uma pequena mulher caminhando sob o brilho das luzes âmbar do hospital, deixando para trás um legado profundo e silencioso. Sua força não estava nas batalhas que ela havia vencido, mas na paz que ela finalmente havia escolhido. Um testamento silencioso à competência extraordinária, escondida por trás da compaixão comum. Se você acredita que histórias de dedicação silenciosa, força oculta e integridade intransigente merecem ser contadas, deixe um comentário e inscreva-se no meu Histórias e Sonhos. Nós contamos as histórias que não devem ser esquecidas.